Olá, boa noite. Bem-vindos. Começamos hoje na província da Huila com a alegria de alunos que passam de hoje em diante a beneficiar do Passe Social Gira Mais. A iniciativa é do Ministério da Educação. A medida visa facilitar o acesso aos transportes públicos para os alunos da sexta e nona classes. A Huila é, depois de Luanda, a segunda província a lançar o Passe Social. 2 milhões de estudantes de todo o país vão beneficiar de passes sociais para transporte. A informação foi avançada esta terça-feira no Lubango pelo presidente da Comissão Executiva da Empresa Nacional de Bilhética Integrada, na cerimónia que marcou o início da emissão de passes sociais para os estudantes da província da Huila. Em todo o país estamos a estimar a volta, digamos, de mais ou menos 2 milhões de estudantes. Mas numa primeira fase, este é um processo progressivo. É preciso, tanto em cada momento, tanto analisar a elegibilidade dos estudantes, porque são estimativas, são números que nós temos. Portanto, até o final do ano, estamos a prever, tanto para as 3 províncias, contando com Luanda, Huila e Benguela, atingirmos um número acima de 100 mil estudantes. Depois das 3 províncias, segue-se Malange, Huambo e Cabinda, onde já estamos a trabalhar e criar as condições para que possamos então dar início ao processo. Os estudantes beneficiários e os encarregados de educação consideram que os passos sociais vão diminuir os gastos das famílias com transporte para a escola. Vou usar o passe para vir para a escola e voltar para casa. Uma alegria, porque assim passaremos a gastar menos dinheiro. Diariamente, 600 kwanzas. Eu e a minha irmã são de 200 a 2 mil. Vamos poupar ainda mais. Um projeto que veio em boa altura. Acredito eu que vai minimizar aí alguns custos. Olha, na verdade, por dia poderíamos estar aí a falar de 600 a 400 kwanzas. E se fosse nos dias que o menino tivesse aula de educação física, então ali era mesmo 600 kwanzas por dia, porque ele tinha que fazer 4 viagens. Com uma satisfação, e vai melhorar a circulação do menino e vai também permitir fazer uma poupança, não é? Os dois, diariamente gastamos 2.000 kwanzas. Do dia de educação física gastamos 2.500 diário. E agora vai ficar ainda mais aliviado. Outros destaques da edição de terça-feira do Girassol Jornal: vandalização de residências na urbanização Maié-Maié, venda desordenada e falta de segurança preocupam os moradores. E também desmantelada na Huila a rede criminosa que cometia homicídios para apropriar-se dos bens das vítimas. Hospital do Prenda, desenvolvimentos sobre o ato de vandalização que resultou em danos materiais e humanos. Um membro da equipe médica contraiu fratura grave. Ano parlamentar, o que a população espera do desempenho dos deputados. Desafios e perspectivas do setor elétrico, metas de Angola no ano para a África Austral. Ciência e inovação na lusofonia. Primeiro Congresso Internacional arranca amanhã em Cabo Verde, com a participação de Angola. Atualidade internacional e o melhor que marca o desporto, também novidades do dia. O jornal começa agora. Outra vez, boa noite. O Hospital do Prenda foi, neste sábado, alvo de um ato de vandalização que resultou em danos materiais consideráveis. O banco de urgência da instituição foi a área mais afetada. A confusão foi causada por supostos familiares de um paciente que terá chegado ao hospital já em fase terminal. Na senda das agressões, um médico sofreu fraturas graves nos membros inferiores. Os atos de violência são puníveis por lei. A Lei nº 25/11, de 14 de julho de 2011, a linha E, indica que a violência física é toda conduta que ofenda a integridade ou a saúde corporal da pessoa. Gildo Kisongo, médico do Hospital do Prenda, vai ser submetido a uma cirurgia depois de ter sido agredido por familiares de uma paciente que acorreram ao banco de urgência da referida unidade hospitalar na sexta-feira. Os familiares da paciente estão a ser acusados de terem vandalizado um dos blocos daquela unidade sanitária e agressão aos funcionários.
O lesado explica como tudo aconteceu. Era uma família que veio ao hospital com uma paciente extremamente grave, que impressionava ser uma puérpera que vinha de um outro tratamento, segundo o relato que colhemos mais tarde ao sucedido, que era uma puérpera que vinha de uma zona de tratamento tradicional. Que lhe disseram que o sangue baixou, então vão para um hospital grande fazer sangue. Eles vêm para o nosso banco de urgência, com um carro já cheio de familiar, porém, como é regra do hospital, em certos horários o paciente entra com apenas um ou dois familiares, não precisa entrar com 10 familiares. Entra ao tirar do carro para fazer a triagem, a paciente estava com os sinais vitais ausentes. Ou melhor, uma morte declarada praticamente. Informamos ao familiar que estava ao lado e ele parte pela agressão aos meus colegas. Como teve o segurança aí ao lado, poderam mobilizá-lo. A ministra da Saúde, Silvia Lutucuta, condenou o ato de violência. Nós queríamos aqui apelar à nossa população para manter o bom senso e dizer que nós temos tolerância zero a todos aqueles que cheguem às nossas unidades sanitárias e partem para a agressão. O que aconteceu aqui é inadmissível e nós já estamos a trabalhar com os órgãos competentes para medidas sancionatórias e também para demover estas práticas no nosso seio. Silvia Lutucuta adiantou que os pacientes que estavam internados também foram agredidos. Apesar de todas as medidas que foram tomadas pela equipa que cá estava, o óbito foi pronunciado logo à entrada e informado aos familiares. Eles saíram da urgência, veio um outro grupo que entrou para o hospital, partiram para a agressão, para todos os profissionais que apareceram à sua frente, enfermeiros, técnicos, seguranças, vandalizaram a urgência e, mais grave do que tudo, agrediram também pacientes que estavam internados. Deixaram cair uma senhora com AVC que estava numa maca, arrancaram os tubos de drenagem torácica de um outro paciente que estava na urgência, forçaram a entrada do gabinete médico, de um dos gabinetes onde estava um médico a atender uma paciente, e pegaram no médico e literalmente atiraram o médico pela janela a uma altura superior ao correspondente a um primeiro andar. A ministra da Saúde disse ainda que o Ministério de Tutela está a trabalhar com as autoridades competentes e que até o momento os agressores já estão detidos. Já estamos a trabalhar com o Ministério do Interior, que deteve algumas destas pessoas que partiram para a agressão, e nós vamos continuar a trabalhar com os órgãos responsáveis, a Polícia Nacional, a Procuradoria-Geral da República, o Ministério do Interior, que já estão em cima da situação, porque nós temos que garantir a segurança dos nossos profissionais. É um caso que prometemos continuar a acompanhar. E avançamos com uma preocupação que chega da urbanização Maiê-Maiê. Está ligada também à vandalização, mas neste caso de residências. E também a venda desordenada no interior da urbanização. Os níveis de desorganização aliados à falta de segurança estão a inquietar os moradores. Com mais de 5 anos de existência, as comissões de moradores dos setores A e B da urbanização do Maiê-Maiê estão preocupadas com a vandalização das residências abandonadas e não habitadas e com o surgimento de comércio ou vendas no interior daquela zona do distrito urbano do Sequele, município de Cacoaco. Na outra hora havia muita casa vandalizada, mas o que nós podemos descrever aqui, sem sombra de errar, algumas estão ocupadas ilegalmente. E algumas até aqui ainda há registro, podem reportar, estão aqui no terreno, vão ver e vão ter a credibilidade. De algumas casas que estão assim aos vândalos, levam as sanitas, as portas, as janelas, os chuveiros. Os meriantes sempre, os invasores sempre tentam de todo custo. Eles entram em colaboração com alguns trabalhadores chineses, conseguem furar as casas e está tudo assim. O que está a preocupar agora o Maiê-Maiê é as vendas nas residências. Está a preocupar muito. Porque nós sabemos que quando temos as vendas dentro nas residências ou de frente à casa, estamos a chamar os bandidos. Algumas pessoas estão a ser notificadas. Por exemplo, esta residência número 42 aqui no setor B do Maiê-Maiê já retiraram quase tudo. A porta já não está aqui e também, por exemplo, aqui no DWC é possível
averiguar que já não existe a sanita, e aqui dentro é possível também sentir o cheiro da famosa liamba, e os moradores estão preocupados com esta situação porque pode então permitir a existência da delinquência. Pelo facto de estarem abandonadas, tem sempre aqueles grupinhos, né, que ficam aí a fumar, e isso aumenta a criminalidade. Queremos que as casas sejam ocupadas, porque o bairro mesmo é muito isolado, e com casas abandonadas, então acaba por ser um perigo. Alguém que tem 7 casas, alguém que tem 8 casas, e as pessoas que estão na zona de risco sempre continuam a sofrer. Ainda há casas que estão abandonadas, que não tem pessoas, e está a ser vandalizadas. Não tem janela, não tem portas, as pessoas sempre estão a sofrer na zona de risco. Alguns moradores e vendedores do mercado falam da pouca adesão ao espaço comercial. Nós vendemos nas nossas casas porque ainda não temos a nossa praça de onde nós podemos recorrer. Queremos uma nossa praça fixa mesmo para nós parar de vender nas nossas casas ou na rua também. Se não, em termos de espaço, não tem problema, é só a organização do mercado. Queremos uma organização que nos ajude, pelo menos, a organizar o mercado, para ver se nos ajuda também para nos facilitar e vender. Há quem não quer ficar no mercado, dizem que a praça é muito vazia por falta mesmo da organização do mercado, por isso é que algumas pessoas estão a vender em casa. O administrador do mercado disse que estão a requalificar o espaço para acolher mais de 1.200 vendedores. Estamos a fazer a requalificação e vamos criar agora os serviços específicos por áreas para que facilite e dê uma organização melhor ao nosso mercado. Já na administração distrital do Sequelo, procurou-se ouvir o administrador interino, mas sem sucesso. A urbanização do Maie-Maie, que acolhe maioritariamente famílias provenientes das zonas de risco e que ainda está em construção, tem mais de 8.000 habitantes e mais de 3.400 residências. No Lubango, província da Huila, foi desmantelada uma rede criminosa altamente perigosa. Trata-se de um grupo de cidadãos que cometia homicídios para apropriar-se de meios das vítimas. Eles tinham como alvo motorizadas. 3 homens com idades entre os 25 e os 42 anos foram detidos na cidade de Lubango pela polícia, acusados de assalto à mão armada a mototaxistas nas províncias do Namibe e da Huila. Foram igualmente detidos 3 outros indivíduos acusados de receptação e recuperadas 4 motorizadas e uma arma de fogo, supostamente utilizada durante os assaltos. Na calada da noite, com recurso a esta arma de fogo, dirigiam-se à via pública, portanto, na via pública, em zonas escuras, ameaçavam suas vítimas e retiravam-lhe estes meios. Os mesmos confessaram também, de facto, que já realizaram 3 assaltos, 2 na província de Namibe, município da Bibala, em que retiraram uma motorizada, o município de Camucuio também retiraram uma outra motorizada por conta destes assaltos, e outro assalto, que é o terceiro neste caso, aqui na província da Huila, e onde eles retiraram uma motorizada, portanto, após terem praticado o primeiro assalto, que é da arma de fogo que eles utilizam para então o cometimento destas práticas criminais. Agora, quanto ao destino destas motorizadas roubadas, os mesmos já tinham alguns contactos que, após realizarem as suas ações de assalto, então entravam em contato com esses indivíduos, que são 3, também se encontram detidos, e vendiam as motorizadas no valor de 70 a 250 mil kwanzas cada. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável foram hoje motivo de debate a nível de Luanda. Esteve em análise o poder transformador dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e o impacto na vida de pessoas com deficiência. No dia 1 de janeiro de 2016, entraram oficialmente em vigor os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS, da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, adotado pelos líderes mundiais. Falamos sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
é para poder mostrar à sociedade que nós, pessoas com deficiência, estamos aqui, temos consciência de tudo que está a decorrer a nível do mundo e não só, dos nossos direitos, sobretudo as ODS, que vêm a falar de pontos muito importantes no que toca às pessoas com deficiência, sobretudo a erradicação da pobreza, no seu primeiro ponto. Temos o ponto 4 que fala sobre a educação inclusiva e criamos sociedades inclusivas. Tem como objetivo o desenvolvimento sustentável, também conhecido como Objetivos Globais, foram adotados pelos países membros das Nações Unidas em 2015, como um apelo universal à ação para acabar com a pobreza. Pretende-se dar a conhecer à sociedade não só que existem objetivos, não é, de desenvolvimento sustentável, e que deve-se criar condições para, primeiro, divulgar os objetivos, porque há muitas pessoas com deficiência e sem deficiência desconhecem desses objetivos, e pretendemos saber o impacto, não é? O impacto na vida da pessoa com deficiência. Ainda não no seu todo, sabemos que existe um esforço muito grande do nosso governo, não é? Existe um esforço muito grande, mas também existe ainda o incumprimento da lei da acessibilidade. Vamos continuar a trabalhar, precisamos continuar a trabalhar, mostrar à sociedade que não há inclusão sem a acessibilidade. Os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis são integrados e eles reconhecem os resultados em outras e que o desenvolvimento deve equilibrar a sustentabilidade social, econômica e ambiental. O que se pretende é capacitar as organizações de defesa e promoção dos direitos das pessoas com deficiência, óbvio, os seus associados, a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, quanto os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, estabelecer parcerias, fazer advocacia, monitorar o cumprimento dos próprios direitos e enfim, portanto, contribuir de forma significativa e lapidar para que se realizem as promessas contidas. Os objetivos na vida das pessoas com deficiência foi o tema do workshop realizado no edifício das Irmãs Paulinas, em Luanda. As ODS são projetadas para acabar com a pobreza, o VIH e SIDA, a discriminação contra mulheres e meninas, bem como as pessoas com deficiência. Angola quer cumprir a meta de até 2026 estar totalmente interligada com países vizinhos da África Austral em termos de rede elétrica. Luanda acolhe, por isso, a partir de hoje, a 55ª reunião que analisa os desafios e perspectivas do setor elétrico angolano. Desafios e perspectivas do setor elétrico angolano e a ligação energética de Angola aos países vizinhos da região austral dominou a 55ª reunião do Comitê Executivo da SAP. O PCA da Rede Nacional de Transporte de Eletricidade disse que a RNT está alinhada ao projeto para a interligação da região sul e leste do país, com o objetivo de atingir mais de 50% da taxa de eletrificação. Ao interligarmos o mercado de eletricidade da SADEC, trazemos agregado a isso também o grande objetivo da eletrificação. Nós temos como prioridade interna interligar os sistemas do país, ligar a região sul e a região leste, que ainda não estão ligados à rede nacional. Com isso, aumentar a taxa de eletrificação do país, atingir o maior número possível de pessoas, que o objetivo é, até ao fim deste mandato, atingirmos mais de 50% de taxa de eletrificação. Só assim, servindo primeiro a nossa população, é que estaremos também em condições de apoiar os nossos países vizinhos. Até 2026, Angola almeja estar interligada com os restantes países membros do Comitê Executivo da Polo Energética da África Austral. Nós, a nível da SAPP, estamos empenhados para que os 3 países que restam serem interligados
nomeadamente Angola, a Tanzânia e o Malawi, se esse objetivo seja concretizado no limite até 2026. Este é o principal objetivo que nos traz aqui e que motivou que a RNT organizasse essa 55ª reunião. O presidente da Comissão Executiva da SAP, Vítor Mapang, enalteceu os esforços do governo angolano para a eletrificação do país. To fund those projects, now governments may not... Pronto, nós vemos que Angola tem um peso percentual relativamente a esta conexão, né? E pronto, como o senhor disse, nós temos projetos em curso que estão a decorrer de forma a incrementar nesse lado que é o sentido da energética. At the correct price. That is the main problem. E o vice-governador de Luanda, em representação de Manuel Homem, destacou o progresso do comitê voltados à redução das restrições no sistema de transporte de eletricidade. As interligações das linhas de transporte na região são fundamentais para o comércio transfronteiriço de eletricidade e para a segurança energética, e apraz-me notar que a SAP está a trabalhar no mecanismo regional de financiamento de infraestrutura de transporte com o objetivo de reduzir cada vez mais as restrições nos sistemas de transporte e promover o financiamento e desenvolvimento de novas infraestruturas neste domínio. Refira-se que a SAP, Centro de Coordenação de Eletricidade a nível da Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral, tem como uma das suas matrizes suprir as necessidades de eletricidade, permitindo que os países com excedente de energia possam vender aos estados com déficit e adiar a necessidade de investimento em projetos de geração. O Presidente da República falou ao país nesta segunda-feira. A mais aguardada comunicação do chefe de Estado resumiu o quadro atual dos mais variados setores da vida do país. E destacou o compromisso contínuo do Executivo com o combate à corrupção, a implementação de medidas económicas e sociais que garantam a melhoria da qualidade de vida das famílias angolanas e considerou as situações político-militar e de defesa e segurança pública do país como estáveis. O país está estável do ponto de vista da segurança. Para o Presidente da República, que dirigiu a mensagem sobre o Estado da Nação nesta segunda-feira, não existe qualquer ameaça que possa colocar em causa a integridade territorial, a soberania e a estabilidade e o normal funcionamento dos órgãos constitucionais. Este apelo surge dias depois de a Polícia Nacional deter 132 cidadãos na cidade de Saurimo por perturbarem a ordem pública. João Lourenço ressaltou que as Forças Armadas continuam sólidas e firmes no cumprimento da sua missão principal de defesa do Estado, bem como a Polícia Nacional em cumprir o propósito de proteger o cidadão e assegurar a ordem e a tranquilidade pública. A Polícia Nacional continua determinada em cumprir a sua nobre missão de proteger o cidadão e assegurar a ordem e a tranquilidade públicas. Continuam os trabalhos no âmbito da reestruturação, redimensionamento e reequipamento das Forças Armadas angolanas, bem como da preparação do pacote legislativo do setor da defesa nacional. João Lourenço anunciou também a aquisição de navios de guerra, bem como a construção de infraestruturas para o setor da defesa e segurança. Para assegurar cada vez mais controle e vigilância da nossa costa, estão em construção o Centro Nacional de Coordenação e Vigilância Marítima na província de Luanda e os Centros Regionais de Coordenação e Vigilância Marítima do Lubito e do Namibe. Ainda no âmbito da potenciação da Marinha de Guerra, estamos a adquirir navios de patrulha, corvetas, lanchas de pequeno porte, navios de desembarque e aviões C-295 para operações de vigilância marítima. Decorre um programa de melhoramento do sistema de saúde militar. O antigo Hospital Militar Principal está a ser requalificado. Vamos dar início às obras de construção do novo Hospital Militar de Luanda e dos hospitais militares regionais de Cabinda, Huambo e Mochico. O presidente João Lourenço sublinhou que a criminalidade no país tem reduzido
consideravelmente, fruto do trabalho encabeçado pelos órgãos de defesa e segurança. A situação de segurança pública no país é igualmente estável, permitindo aos cidadãos o normal desenvolvimento das suas atividades. O índice de criminalidade apresenta uma tendência de redução, incluindo a criminalidade violenta. Noutro capítulo, João Lourenço disse que a aposta na formação militar continua a ser uma realidade permanente, tendo sido formados mais de 3.000 militares no período 2022-2023. Ciência, Inovação e Desenvolvimento arranca amanhã em Cabo Verde o primeiro Congresso Internacional e Angola será representada no evento pela Vice-Presidente da República, Esperança da Costa. O evento decorre até o dia 20 e tem como palco a cidade de Mindelo. É destinado a investigadores e académicos. Ao mais alto nível, é prioridade na agenda dos países falantes da língua portuguesa. O assunto deve juntar nesta quarta-feira académicos e investigadores de diferentes áreas, com vista a analisar o papel da inovação e a investigação científica, que nos últimos tempos vem ganhando mais destaque dentro e fora da região. Temos cerca de 49% das participações deste congresso com comunicações a serem feitas por angolanos, em vários domínios, quer no domínio da avaliação da qualidade, na sequência da interação e da cooperação que existe entre Angola e Cabo Verde, entre o Instituto Nacional de Avaliação, Acreditação e Reconhecimento de Estudos de Ensino Superior e a Agência de Regulação do Ensino Superior de Cabo Verde, que trata das questões da qualidade. Nestes 3 dias de encontro, temas como o turismo sustentável, a economia azul e verde e, igualmente, a transição digital estarão em discussão. Estas preocupações surgem no momento em que a comunidade dos países de língua portuguesa está preocupada em dar maiores incentivos quanto à produção da ciência e da inovação na região. Deste congresso participam também preletores angolanos, cabo-verdianos e igualmente de países como Portugal e São Tomé e Príncipe. A África tem dado, portanto, alguns passos, mas precisamos fazer muito para o desenvolvimento científico. A África é um país riquíssimo em matéria-prima, matéria mineral, portanto, e essa riqueza mineral que a África tem pode ser potenciada, portanto, também a favor da ciência. Daí haver necessidade de os países se reunirem, os cientistas se reunirem, porque ainda temos muitas áreas por explorar. Em Cabo Verde, país anfitrião que acolhe a primeira edição do Congresso, Angola participa em diferentes painéis. Um dos assuntos em destaque está voltado no setor farmacêutico, precisamente na produção de antibióticos para infecções, que é um dos passos que Angola pretende dar. Vou trazer comigo uma estratégia da produção de antibióticos de uma forma sustentável, amiga do ambiente, e penso eu que isso vai abrir horizontes para outros proletores angolanos e também mesmo estrangeiros para estarem a pensar no que tange a sustentabilidade e a renovação, porque eu falo dos antibióticos, dos metabolitos secundários, mas poderia ser de energias renovadas, usando técnicas, que se diz, técnicas limpas. Para a embaixadora de Cabo Verde, em Angola, o evento vai além da troca de conhecimento, permitir o aprofundamento das relações entre Angola e Cabo Verde. Como sabem, o ano passado realizamos a 8ª Comissão Mista Bilateral, e este foi um dos aspectos que nós tratamos, no sentido de aumentar o volume das trocas comerciais. No evento, a parte angolana é chefiada pela Vice-Presidente da República, Esperança da Costa, que vai co-presidir o Congresso e que desembarcou no final desta tarde no Aeroporto Internacional Cesária Évora, onde foi recebida por uma comitiva que integram a Ministra do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação, Maria Bragança, e a Embaixadora de Angola em Cabo Verde, Júlia Machado.
Acontece amanhã a primeira sessão da Comissão Mista Bilateral do Conselho de Ministros, Angola e Quénia. O encontro deve contar com a participação dos ministros da Agricultura, Saúde e outros responsáveis dos dois países. A agenda do evento será dominada por estratégias de reforço da cooperação. Durante 2 dias, as delegações técnicas de Angola e do Quénia analisaram projetos de acordos ligados aos setores da saúde, agricultura, ambiente, telecomunicações, transportes marítimos, juventude e desportos. As negociações de nível técnico foram preparatórias para a realização do segmento ministerial da primeira sessão da Comissão Mista Bilateral para a Cooperação Angola-Quénia, como explica o embaixador angolano Jorge Cardoso, diretor da Direção África, Médio Oriente e Organizações Regionais. Este país é uma referência em África, tem grandes potencialidades, é uma potência regional na África Oriental, líder em termos da produção de chá, de café, de flores também, recursos esses que permitem, portanto, garantir a este país, portanto, uma importante fonte de receita nas relações comerciais que tem não só com a África e também com o resto do mundo. E é neste contexto que nós, o nosso país, portanto, pretende relançar as relações económicas com o Quénia, nos mais variados domínios. Preciso recordar que nós temos um acordo geral de cooperação que data de 2014, sendo que nessa altura foram também assinados outros instrumentos de cooperação, mas que com esta reunião, portanto, pretendemos revitalizá-los e relançar as bases dessa cooperação económica. O diplomata sinaliza que as relações entre os dois países encontram-se num nível satisfatório. Concordamos que os nossos países têm excelentes relações políticas e diplomáticas, tendo ambos os países contando com o apoio, sobretudo no que diz respeito ao apoio mútuo para posições em organizações do sistema internacional. E, desse ponto de vista, aproveitamos a ocasião para indicar a contraparte que o nosso país é candidato a presidente da União Africana em 2025. Mas, antes disso mesmo, deveremos integrar o Conselho de Paz e Segurança, portanto, em 2024. E aqui pensamos garantir o apoio da República do Quénia. Mas, voltando àquilo que é essencial nas relações económicas entre os dois países, estão sinalizados alguns instrumentos de cooperação que deverão ser assinados. O histórico da cooperação Angola-Quénia registrou em 2014 um momento marcante, altura em que os dois países assinaram 4 acordos de cooperação bilateral, nomeadamente o Acordo Geral de Cooperação Económica, Científica, Técnica e Cultural, o Memorando de Entendimento sobre Consultas Políticas entre os Ministérios das Relações Exteriores dos dois países, o acordo sobre a criação da Comissão Bilateral e ainda o acordo para a operação de serviços aéreos entre e para além dos respectivos territórios no domínio dos transportes. E em Nairobi, no Quénia, está o repórter Alberto Capitão, que se junta a nós com mais detalhes sobre este importante encontro. Capitão, boa noite. Sabemos que ontem e hoje aconteceram reuniões técnicas que antecedem o encontro de amanhã. O que é que podes avançar por esta altura? E chove? Boa noite, Kina. Boa noite, Simeão. Aconteceram, é verdade, reuniões nesta segunda e terça-feira, reuniões preparatórias para esta primeira sessão da Comissão Mista Bilateral entre Angola e também o Quénia. Mas o que também aconteceu ontem e está a acontecer exatamente neste momento é chuva. Está a chover de forma significante aqui na cidade de Nairobi, uma cidade com cerca de 5 milhões de habitantes, num país que tem algumas semelhanças com Angola, no capítulo, por exemplo, do trânsito. Durante o dia de hoje tivemos, em alguns casos, dificuldades em circular por esta cidade por causa do trânsito que é frenético, particularmente no horário entre as 14 e 15 horas, aquele horário, e também 17 horas, que é o horário em que normalmente as pessoas estão já a deixar os seus locais de trabalho para regressar a casa. Está a chover, mas os trabalhos continuam. Esta Comissão Mista Bilateral vai reunir ministros de Angola e do Quénia nos domínios da saúde, também da agricultura e ainda especialistas
áreas do ambiente, da economia e também dos transportes. Ora, a Ministra da Saúde é aguardada nesta noite aqui na cidade de Nairobi, tal como também o Ministro das Tecnologias de Informação e Comunicação Social, que igualmente devem fazer parte deste evento. Quem já está em Nairobi, aliás, chegou conosco mesmo no voo que nos trouxe de Addis Abeba até aqui a Nairobi, é o Ministro da Agricultura, que já está presente e hoje esteve também reunido com a sua equipa de técnicos que participou destas reuniões preparatórias para a Comissão Mista Bilateral. Qual é o objetivo? O objetivo é de reforçar a cooperação entre Angola e o Quênia nestes setores que já que avançamos. O Quênia tem estado a desenvolver de forma significante no domínio da agricultura, é já muito forte na produção de chás e outros produtos do campo e Angola quer beber desta experiência. Ora, uma outra questão que é preocupante e de resto as duas nações querem também cooperar é no domínio da defesa e segurança. Este é de resto um assunto que foi também abordado entre o embaixador Jorge Cardoso e os jornalistas angolanos na tarde de hoje. Vamos ouvir então o que disse Jorge Cardoso quanto a esta possibilidade de Angola e o Quênia assinarem nos próximos tempos um acordo de cooperação no domínio da defesa e segurança. O presidente João Manuel Gonçalves Lourenço é o facilitador designado pela União Africana para mediar o conflito que emergiu entre a RDC e o Ruanda e o então presidente da República do Quênia, portanto, foi designado o facilitador em nome da Comunidade da África Oriental para fazer igual papel. Portanto, há aqui uma grande convergência das ações diplomáticas e convergentes dos nossos países, no sentido de garantir que existe efetivamente paz e segurança no leste da República Democrática do Congo. Nós sabemos que este país, e é um fenómeno que combatemos, quer no leste da RDC, quer também em Moçambique, em Cabo Delgado, que é o fenómeno do terrorismo. Este país foi fortemente afetado, portanto, por fenómenos terroristas há alguns anos esta parte, e pensamos que podemos beber dessa experiência, portanto, no combate ao terrorismo, com o reforço da troca de informações relevantes para combater, portanto, esses atos de terrorismo, mas também de criminalidade. E desse ponto de vista, posso adiantar que existem contactos adiantados, fruto de uma proposta feita pela parte queniana, para que possamos assinar também um acordo de cooperação no domínio da defesa e da segurança. Esta parceria no domínio da defesa e segurança tem como foco a passagem de testemunho naquilo que para o Quênia tem sido o seu combate contra os terroristas do Al-Shabaab, e Angola poderá passar experiência naquilo que tem sido o trabalho que o presidente João Lourenço tem estado a fazer para pacificar países como a República Democrática do Congo e também Moçambique na qualidade de campeão para a paz do continente berço da humanidade. Ora, é um assunto que nós vamos continuar a abordar e nos próximos serviços traremos outras informações para a nossa audiência. Aqui na Simeão, nós colocamos aqui um ponto final a este nosso apontamento em direto a partir da cidade de Nairobi. Como podem verificar, está a chover e nós estamos aqui também a aproveitar já para tomar um banho antes mesmo de descansarmos. As despedidas são do Ricardo Gaspar, Suba Pedro e do Alberto Capitão. Boa noite. Boa noite, Capitão. Saudações. São alguns sacrifícios que a nossa profissão impõe, algumas vezes. Pois é, 23 horas em Nairobi a esta altura. Seguimos a informar. Foi hoje lançada aqui em Luanda a Bolsa Social Modiva. O serviço está voltado ao aumento da renda das organizações e famílias que se dedicam à prática da agricultura. A previsão é que a Bolsa venha beneficiar nos primeiros 3 anos mais de 1.200 famílias, com um pacote anual de 450 mil kwanzas. A Bolsa Social, lançada nesta terça-feira, constitui-se num instrumento inovador de investimentos para apoiar a agricultura familiar, com impacto na geração de riqueza e no combate à pobreza, de forma sustentável, considerou a ministra das Finanças. A ideia por trás da Bolsa Social é alinhar o mundo dos investimentos com valores e objetivos sociais. É, portanto, uma abordagem mais ampla e menos convencional para o sucesso de projetos que auxiliam as famílias mais vulneráveis, criando condições para elas se autossustentarem. Projetos ligados a vários setores produtivos, nomeadamente a agricultura familiar, que são geradores de riqueza e combatem a pobreza de forma sustentável, originando um novo tipo de lucro.
o lucro social. Na ocasião, a secretária de Estado para a Família e Promoção da Mulher considerou que, com esta iniciativa, as famílias terão acesso ao financiamento e assistência técnica para desenvolverem pequenos negócios, a transformação dos produtos, bem como o escoamento da produção aliada à literacia financeira. Pequenos negócios, frutos do seu trabalho no campo, a possibilidade do escoamento dos produtos, a componente da literacia financeira que fará parte do projeto e facilmente as famílias saberão como lidar com a produção, como lidar com o escoamento, a transformação dos produtos e assim facilmente criarem sua autossustentabilidade e melhorarem seu nível de vida e combatendo a pobreza. De acordo com o PCE da Bodiva, o objetivo primário do investidor não é o lucro, mas sim empoderar as famílias mais carenciadas, visando a redução da pobreza e o desenvolvimento do meio rural, obtendo assim o lucro social. Para ajudar a comunidade, não é para termos lucro, faz parte do nosso papel ajudar a comunidade. O Bodiva quer, na verdade, é que eles ganhem o máximo de dinheiro possível, que esse dinheiro volte a ser reinvestido para ganharem o máximo de dinheiro possível, não é que eu ganhe. O retorno do meu projeto, o meu retorno, o meu lucro, é aquele conceito que eu vos estou a dizer, que é o chamado lucro social. A fase piloto do projeto arranca nesta semana na região do Tombre Grande, na província de Benguela, e prevê atingir 1.250 famílias nos primeiros 3 anos, fomentando uma renda anual de 450 mil kwanzas por agregado familiar. E agora, o que a população espera do desempenho dos deputados no ano parlamentar aberto nesta segunda-feira? A revisão do IVA é dos assuntos mais apontados. Os munícipes querem ainda que o Parlamento preste maior atenção às propostas direcionadas ao aumento da produção interna. A alta dos preços da cesta básica é uma situação que tem preocupado a população. Por isso, os populares defendem que os representantes do povo discutam estratégias e apontem medidas para desagravar o custo de vida. Para o estudante Alberto Magalhães, medidas devem ser implementadas para que se consiga controlar os preços da cesta básica. Quanto órgão representativo do povo angolano, tem a responsabilidade de legislar. E há necessidade imperiosa de se aprovar, pacote legislativo inerente ao IVA, com vista à redução, por causa da inflação, os preços do produto no mercado apresentam quase que a população perdeu o poder de compra e há necessidade de reduzir o IVA com vista a que a população consiga adquirir meios para a sua própria subsistência. Para reverter o quadro econômico, os cidadãos apontam mecanismos que incentivem a produção nacional. Nós devemos oferecer aquilo que produzimos cá. Primeiro, a produção nacional tem 2 vantagens. Aquilo que vai ser elevar o valor da moeda a nível internacional, porque no mercado internacional seremos não apenas passivo, mas ativo também. E aquilo que vai ser reduzir os preços dos próprios produtos produzidos aqui. Entre os vários pontos abordados, e achei interessante a questão do IVA. Espero que o Executivo ache maneiras de mitigar a situação do IVA. Também o Executivo arranje maneira que permitam mais empregabilidade, pois se existir pessoas formadas e desempregadas, praticamente não terá lógica isso. Uma vez que eles é que nos representam, acho que eles poderiam estar preocupados naquilo que são as necessidades primárias da sociedade. E uma boa saúde. Acho que por enquanto seria mesmo isso. Para o advogado e docente universitário, a implementação das autarquias locais pode trazer soluções para a vida dos cidadãos. Espero que nessa legislatura, que é a 5ª, seja nessa altura discutir e aprovar essa matéria de respeito a autarquias locais. Legislar matérias que dizem respeito àquilo que as pessoas vivem. E a autarquias locais seria uma prioridade, porque autarquias locais é fundamental para combater as assimetrias locais. Estudantes universitários aguardam expectantes leis que se reflitam na redução dos preços da cesta básica neste novo ano parlamentar, que foi aberto nesta segunda-feira, cujo momento mais alto foi a mensagem do Presidente da República sobre o Estado da Nação.
O Ministro dos Transportes garante que estão avançadas as ações alinhadas para a exploração e dinamização do corredor do Lobito. E voltou a falar sobre o novo aeroporto internacional de Luanda, que tem a inauguração prevista para o próximo mês. Os setores do comércio, agricultura e turismo deverão estar dinamizados com a entrada em funcionamento do novo aeroporto internacional de Luanda, Dr. Antônio Agostinho Neto. Segundo o ministro dos Transportes, com a nova infraestrutura aeroportuária, a juventude angolana tem a oportunidade de conseguir um posto de trabalho. Será efetivamente uma infraestrutura muito importante para a dinamização de outros setores, seja comércio, seja a indústria, a agricultura, seja também, e obviamente, o turismo. Nós temos neste momento, a nível do setor dos transportes, todas as entidades relacionadas com a aviação civil a recrutar jovens, seja a Autoridade da Aviação Civil, seja a Empresa Nacional de Navegação Aérea, seja a empresa gestora dos aeroportos, seja também, a nível do próprio novo aeroporto, a equipa do operador temporário que também está a recrutar. Portanto, temos aí sim grandes oportunidades para os jovens, obviamente que prepará-los, formá-los e capacitá-los para exercerem com competência essas funções que obviamente teremos disponíveis. Ricardo de Abreu, que reagia ao discurso do Presidente da República sobre o Estado da Nação, que marcou a abertura do ano parlamentar 2023-2024, destacou a rentabilidade que o corredor do Lobito deverá ganhar com a entrada da nova concessionária. Está a andar bem, portanto, o Corredor do Lobito, como sabemos, é um projeto também dos tais projetos de dinamização e aceleração da nossa diversificação. Portanto, já temos o operador concessionário a preparar-se para assumir os destinos, então, do Corredor do Lobito e estamos muito confiantes que a dinâmica se vai alterar e, obviamente, garantir uma maior rentabilidade dessa importante infraestrutura para o país e também para a nossa região da SADC e para o continente. O corredor do Lobito passa pelas províncias de Benguela, Huambo, Bié e Mochico, estendendo-se também pela República Democrática do Congo e a Zâmbia, num percurso de 400 quilómetros. E por hoje é tudo. Fica a promessa de voltarmos amanhã, à mesma hora, 19h45. Boa noite, estamos juntos. Boa noite.